Boa noite, Hope. Boa noite. Glória a Deus. Caminho da redenção. Sejam todos bem-vindos para esta noite. Nós vamos iniciar então a série O Caminho da Redenção. E o caminho da redenção passa pela liberdade. E a liberdade tem um preço. Eu quero compartilhar com vocês hoje o texto que nós encontramos no livro do Apocalipse. Se você trouxe a sua Bíblia, ou você está usando o seu smartphone, por favor, abra aí no livro do Apocalipse, no capítulo 1, nós vamos ler dois textos pequenos. O primeiro texto é Apocalipse 1, de 4 a 6, e depois nós vamos ler o capítulo 5, os versículos 9 e versículo 10. Todos acharam? Podemos ler? Eu vou ler o primeiro texto, que diz assim: João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. E o segundo texto, estão acompanhando aí? E o segundo texto é Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10. Que diz assim: E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos nessa noite, nesse local, nesse teatro, que nesse momento se torna a tua igreja, porque aqui estão reunidos todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Eis aqui, Senhor, a tua palavra. Usa esta maravilhosa palavra para falar conosco nessa noite, para nos abençoar, para edificar as nossas vidas, Senhor, e para nos preparar para o momento tão importante que virá pela frente, Senhor, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por tudo que tens feito em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o caminho da redenção passa, como estava falando, passa pela liberdade. Na verdade, a palavra liberdade é praticamente a mesma no grego a respeito da redenção. E o livro do Apocalipse é o livro que vai falar da redenção final dos filhos de Deus que vivem nessa terra. É um livro
espetacular. Eu acredito que a maioria das pessoas, dos cristãos, não leram e não querem ler, porque acham que é difícil de compreender. É claro que tem, muita simbologia, mas é um livro muito importante para o cristão, muito importante. Aqui, o livro já começa dizendo que é uma revelação do próprio Jesus para João, para o apóstolo João, que foi o último dos apóstolos a morrer. E João aqui está com quase 100 anos de idade. Imagine naquela época, onde a expectativa de vida de um ser humano era tão pequena, Hoje é fácil você olhar e ver os senhorzinhos de 80 anos, fazendo academia, correndo, numa maratona ou uma meia maratona. Mas hoje é fácil, mas naquela época não era fácil você chegar nessa idade. E João, com quase 100 anos de idade, é mandado para Pátimos. Imagine que um homem de quase 100 anos tem uma influência poderosa no sistema da época, em todo o sistema romano, que foi o maior império que já existiu sobre a terra, praticamente um deles, E um homem de quase 100 anos pode fazer a diferença no mundo romano inteiro. Então vamos pegar esse homem e vamos colocá-lo na ilha de Pátimos, vamos calar ele, vamos jogá-lo lá e deixá-lo lá, porque lá era o lugar dos bandidos, dos ladrões, das pessoas que não era mais possível, na medida, no pensamento deles, de se recuperarem. E João ficou praticamente de 3 a 4 anos na ilha de Pátimos. E aquele homem velhinho teve talvez a sua maior experiência com Deus, praticamente sozinho numa ilha, abandonado, sem o mínimo, pensa comigo, sem o mínimo de conforto, sem o mínimo de conforto. Alguém poderia dizer: mas será que Deus vai dar atenção para aquele homem? Quando o imperador Domiciano mandou João para Pátimos, talvez ele pensou: nós vamos calar ele, esse homem não vai falar mais com ninguém, ele não vai mais influenciar o Roma, e eu quero ver o Deus dele falando com ele, E por incrível que pareça, uma das maiores revelações para nós está no livro do Apocalipse. E aquele homem com quase 100 anos de idade estava lá, sendo arrebatado aos céus e vendo aquilo que ia acontecer com a humanidade inteira, com o mundo inteiro, especialmente com os cristãos. Ele diz assim, ele diz assim: feliz é aquele que lê, e nós estamos lendo, e o feliz aqui é o bem-aventurado, É o feliz, é a pessoa que a bênção de Deus está sobre ele. Então, feliz é aquele que lê as palavras desta profecia. Felizes são aqueles que ouvem. Você está ouvindo a palavra nessa noite? E ouça, e preste atenção, porque o assunto é muito interessante. Que ouvem sua mensagem, obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Qual tempo? O tempo de Jesus voltar para buscar a sua igreja e tratar o mundo com justiça. Será o dia do juízo. Na teologia, alguns têm um pensamento, outros, mas eu, no meu pensamento, eu talvez diverge de vários, num pensamento teológico, eu sou amilenista, não acredito no milênio literal, e o amilenista acredita que Jesus voltará
e virá buscar a igreja, e naquele mesmo instante ele vai fazer o seu tribunal, e o mundo será julgado. Não vai ter várias etapas, né, no meu entender do Apocalipse, mas Jesus vai voltar, isso é certo, e ele vai tratar com o mundo, com todas as pessoas do mundo. É a revelação das últimas coisas. Apocalipse é o livro da revelação. Na teologia é escatologia, né? O estudo das últimas coisas. É a redenção final da igreja. É o último tempo da igreja aqui na terra. É a redenção final, porque Jesus vai levar todos os seus embora desse lugar. E será o dia do juízo de Deus sobre o diabo, sobre o mundo e sobre todos aqueles que seguem o mundo. E nós devemos crer no que o livro do Apocalipse diz. João fala que viu Jesus glorificado. A única pessoa que viu Jesus glorificado. E se você já leu Apocalipse 1, você vai ver o que ele fala do Jesus glorificado. Ele não conseguia nem olhar praticamente para Jesus, ele não tinha força e vigor nem para ficar diante de Jesus. Tal era a glória de Jesus. E João tem a revelação. E Jesus fala para João: escreve o que eu vou te falar em um livro. E aqui está. Porque todos precisam saber. E está acessível a todo mundo. E você sabe que por muito tempo o diabo quis, né, e trabalhou para impedir que a Bíblia chegasse na mão das pessoas. O diabo trabalhou. E o diabo trabalha através de quem? Das pessoas, né? E ele faz dessas pessoas seus instrumentos. Porque até lá na Reforma Protestante, praticamente, ninguém podia ter Bíblia. E ninguém podia pegar a Bíblia e ler. Porque dizia que só algumas pessoas teriam a interpretação da Bíblia. Na verdade, o diabo trabalhava para que as pessoas não soubessem a verdade. E aqui nós estamos com a Bíblia aberta, lendo a revelação dos últimos dias. O que vai acontecer? Eu vejo as pessoas sempre postam, né, aqueles vídeos, né, uma simulação do arrebatamento. Quem já viu na rede social, né? O videozinho lá do arrebatamento, não fica só a roupa, ou some com tudo, o cara está dirigindo, daqui a pouco o motorista some, o que está lá, o carro bate, e tantas coisas, né? E até pouco tempo atrás eu vi, eu não sei quem são os criadores, né, daquele desenho americano lá, que é famoso nos Estados Unidos, os Simpsons. Até o criador dos Simpsons fez uma série mostrando o arrebatamento da igreja. Alguém viu ou não? Na internet aí? Não viram? Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, até aqueles homens que zombaram da religião cristã e dos cristãos estão fazendo uma série de desenho mostrando o arrebatamento da igreja. Então Jesus fala para João: olha, escreve para as igrejas. Quer dizer, eu estou fazendo aqui uma introdução no meu pensamento, no pensamento bíblico a respeito, para nós chegarmos na redenção. Para você saber que você precisa de Jesus. Se você entrou aqui nessa noite e não entregou e não confiou a sua vida em Jesus, eu vou te dizer que você precisa fazer isso nessa noite. Jesus fala para João: escreve para 7 igrejas da Ásia. E João escreveu para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
Jesus podia escrever para cada uma delas e falar assim: olha, está tudo legal com vocês, viu? Está tudo legal. Vocês falam que são cristãos, mas está tudo legal. Não há problema nenhum. Mas já que Jesus está falando, já que o livro é para dizer que Jesus vai voltar e que vai tratar com toda a humanidade, a primeira coisa que ele vai fazer é tratar com quem? Com a igreja, conosco, com aqueles que estão falando ao mundo: eu sou cristão, eu creio em Jesus. E nas 7 igrejas que Jesus mandou escrever, só 2 delas não tinham nenhum problema à vista dos olhos de Jesus. As outras 5, as pessoas estavam com sérios problemas com Jesus. O que nos mostra isso, querido? Nos mostra que Jesus sabe de tudo e de todos. Jesus conhece cada um de nós, cristão ou não cristão. É bom nós sabermos disso nessa noite. Esta é uma revelação. Jesus começou falando com a igreja, não começou falando do diabo. Você vai ver falar muito do diabo no Apocalipse. Não começou falando dos falsos profetas. Não começou falando, não, ele começou falando das pessoas que falam ao mundo: eu sou cristão, eu creio em Jesus. Porque Jesus, tecnicamente, se você falar assim: eu sou cristão, tecnicamente, Jesus deu a vida por você. Biblicamente, você é um filho de Deus. Não pode ser outra coisa a não ser filho de Deus. Biblicamente ou tecnicamente, como você quer entender, se você diz para o mundo: eu sou cristão, biblicamente Jesus morreu por você. Então Jesus tem uma responsabilidade muito grande, porque você falou assim: Jesus, eis aqui a minha vida. Eis aqui, eu não acredito mais em ídolos, eu não acredito mais em imagens, eu não acredito em religião nenhuma, eu acredito no Senhor. Eu entrego a minha vida a Ti, faça da minha vida o que o Senhor quiser. Então Jesus tem que se preocupar com quem primeiro? Paulo disse para Timóteo, e provavelmente vou fazer até um vídeo amanhã sobre isso. Paulo falou para Timóteo assim: ó, Jesus conhece aqueles que são seus. Então, esse conhecer não é algo banal. Na Bíblia sempre o conhecer, desde o Apocalipse, o conhecer, então fulano, Jacó conheceu a Raquel. Isso é intimidade. Sempre que se fala conhecer na Bíblia, você está falando de muita proximidade, muita intimidade. E Jesus está dizendo assim: olha, eu conheço intimamente, profundamente cada um deles. Queridos, Apocalipse é um livro glorioso. E eu vou te falar a verdade, eu nunca me impressionei, né? Eu já vi pessoas se impressionando nos capítulos 24, 25, 26 de Mateus, que é os capítulos do Evangelho que são usados na escatologia também. Mas às vezes a pessoa fica Jesus fala muitas parábolas, né? E às vezes as pessoas ficam impressionadas, né, com alguns assuntos, mas são muitas parábolas. Sabe com que eu me impressiono com a Bíblia? E eu sempre me impressionei com a Bíblia. Não foi do mar vermelho abrir. Eu não fico impressionado: o mar vermelho abriu. Eu fico sempre impressionado com as pessoas que Jesus usa para cumprir os seus planos, os seus propósitos. O mar vermelho abriu porque Deus falou para Moisés. Por que vocês estão aí dessa maneira?
toca nas águas. Olha a fé de Moisés. Eu não fico impressionado. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, né? Os leões não comeram Daniel na cova. Os 3 amigos de Daniel, né? Ananias, Misael e Azarias, né? Que as pessoas gostam de chamar eles de... eu nem lembro muitas vezes, né? Eu nem gosto tanto desses termos, porque Sadraque, Mesaque e Abednego, esses são nomes babilônicos, viu? E esses nomes não são bacanas. Não são bacanas. Se alguém te chamasse de nomes que não são bacanas, você não ia gostar. Então chama eles do nome deles. Quando eles foram jogados na fornalha, nossa, no fogo não pegou neles. Não, eu não fico impressionado com isso. Eu fico impressionado como Jesus, como Deus trabalha com as pessoas. É isso que eu fico, a minha paixão pela Bíblia é o quanto ela mostra a paixão de Deus pelo ser humano, o amor de Deus pelo ser humano, como ela mostra, como é escancarado o amor de Deus pelas pessoas. Eu não fico impressionado com certas coisas, né, que as pessoas se impressionam na Bíblia. Eu fico impressionado com a forma que Deus usa as pessoas. Olha a forma que Ele usou João. Nós estamos aqui lendo um livro que um homem de quase 100 anos escreveu, porque estava jogado numa ilha para bandidos, e estava sozinho, e Deus foi lá falar com ele, Jesus foi lá falar com ele, e as próprias pessoas não se valorizam tanto como se deveriam valorizar. Eu sou apaixonado pela Bíblia, porque ela mostra quanto Deus é apaixonado por mim, não pelo que eu tenho, como o Felipe falou aqui, apesar que o que eu tenho não é meu, é dele, né? Eu sou apaixonado pela Bíblia porque ela mostra o quanto Deus é apaixonado pelo ser humano. Pode ser uma criança, pode ser um jovem, um adulto, um idoso, uma mulher, um homem, não importa a cor, não importa a raça, não importa se ele é rico, se ele é pobre, se ele é o governador, se ele é o presidente, se ele é solteiro, se ele é casado, se ele é divorciado, se é viúva, não importa. Deus ama essa pessoa e Deus usa essas pessoas. Essas pessoas precisam conhecer a Jesus. O ser humano precisa conhecer a Jesus, porque só em Jesus nós temos esta liberdade. Qual liberdade? De conhecer este amor. Esse amor que a maioria do ser humano não conhece. Não conhece Deus, não conhece o amor de Deus. Elas não têm nem ideia que elas precisam ser libertas, que elas precisam ser resgatadas da maneira que vive. O nosso tema é o preço da liberdade. Não daria um bom nome para um filme? Mas um filme da crucificação de Jesus, né? Para as pessoas entenderem realmente que aquilo ali, né, aquela obra redentora, Jesus na cruz, derramando o seu sangue, morrendo, é o preço da nossa liberdade. Quem não passar pelo sangue de Jesus não vai entrar no céu. Alguém pode achar ruim, né? Como já acharam comigo, em algumas pregações minhas eu falo: querido, vai reclamar com Deus. Ele estipulou a salvação assim. Foi Ele que determinou que o homem só é salvo, o homem só é livre por meio da morte redentora de Cristo Jesus. A redenção, queridos, eu li Apocalipse porque ele é a redenção final do ser humano. E João começa dizendo como isso aconteceu. Isso aconteceu por causa do amor de Deus por nós. Não aconteceu porque Deus achou alguém
Ah, não, eu vou ter lá, Cristo vai morrer na cruz, mas a gente vai ter algumas pessoas boazinhas, e essas pessoas nós vamos, salvar elas. Não, não tem pessoa boazinha no mundo. Não tem nenhuma. Nenhuma. É bíblico. Nenhuma pessoa boazinha no mundo. Nenhuma. Então, a redenção é um ato de Deus, livre de Deus, do amor de Deus, pelo qual Ele mesmo paga o resgate. Deus paga para Ele mesmo, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus encarnado. Este é o pagamento da liberdade. Para a pessoa ser livre, precisava alguém pagar pela liberdade dela, A palavra principal na Bíblia, no grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego para redenção ou liberdade, libertação, é apolutrose. E o que significa isso? Significa pagar o preço. É esse texto que a Bíblia usa. Significa pagar o preço para libertar alguém da escravidão. Pensa comigo, no tempo de Jesus, havia 6 milhões de escravos no Império Romano. Eles compravam e vendiam escravos, como se comprava galinhas para matar, como se comprava um animal para criar. Olha como se tratava o ser humano. Ser humano tratando o ser humano. Tratava dessa maneira. O escravo era tratado, comercializado como se comercializava animais. E quem ia ter afeição por um escravo? Quem ia se interessar por um escravo e falar assim, não, eu vou pagar para libertar aquele escravo? Quem ia fazer isso? Mas a diferença era essa, queridos. A diferença, o que os apóstolos escreveram, era este o significado. Porque de vez em quando, algum ser humano olhava para outro, ou para o próprio escravo dele, e dava uma carta de liberdade para aquela pessoa. Quando não, alguns compravam um escravo. É aqui que nós entramos. Alguém que era raro, cheio de amor e compaixão por uma pessoa, ia lá e comprava aquele escravo. E quando aquele escravo achava que, bom, eu vou sair daqui dessa casa, que eu faço tudo, então alguém vai me comprar agora, está me comprando, tem os direitos sobre mim, vai me levar para a casa dele, e agora eu vou ter que trabalhar dobrado. E para ver o que a pessoa vai comprar um escravo? Aquele escravo é trabalhador, aquela escrava tal. Ela é escrava, está grávida, logo vem um escravinho para você aí. Então imagine essa pessoa que pensava, olha, eu estou sendo vendido agora, vou para outro senhor. Só que quando ele chegava no outro senhor falava assim, não, eu te comprei para te dar a liberdade. Você não vai trabalhar para mim. Eu não quero ter escravos. Eu comprei você para te dar a liberdade. Isso é apolutrose. É isso que Jesus fez na cruz do Calvário. É isso que João está falando que Jesus fez. Então não havia maneira de um escravo ser livre, a não ser que alguém tivesse alguma afeição por ele e falasse, eu vou comprar o teu direito de vida, o direito de vida, e vou te dar liberdade. Porque o escravo não tinha a menor capacidade, ele não ganhava nada, como é que ele ia comprar a liberdade dele? E se ele não trabalhasse, ele morria.
Então muitos se entregavam para ser morto. Ele era escravo, ele estava acorrentado, ele não tinha liberdade todo dia. Jesus pagou pela liberdade, queridos. Ninguém nunca teve afeição com o ser humano, ninguém nunca se importou com o ser humano. Deus que sempre se importou conosco. Olhe desde o livro do Gênesis até o último do Apocalipse que nós vemos. Ele pagou ao morrer na cruz. Isso é apolutrose. Ele está fazendo aquilo de livre, espontânea vontade, pura e simplesmente porque Ele nos amou. Porque não tinha também ninguém para fazer, só Deus podia fazer isso. A redenção é uma obra de Deus, do começo ao fim. Não tem ninguém que possa dar salvação para alguém, não tem. Quem crê não é mais escravo. Nós éramos escravos de duas condições: escravos do pecado, uma coisa que ninguém gosta, né? Ninguém gosta que fala isso. Eu não sou escravo do pecado. Então a Bíblia é mentirosa. Então Deus está mentindo. O ser humano nasce escravo, porque ele já nasce com o desejo de pecar. Não tem jeito. Mas glória a Deus, porque Deus entendeu isso, viu isso e enviou a Jesus para pagar o preço por nós. E nós éramos escravos da lei. A lei não tinha condições de salvar ninguém. Só se uma pessoa cumprisse a lei toda, e ninguém ia cumprir a lei toda. Então nós éramos escravos, estávamos presos e amarrados e acorrentados no pecado e na lei, que não podia salvar. Mediante a isso, queridos, ao texto que nós lemos, eu quero que você saiba de 3 coisas nessa noite, principalmente. Por causa de Jesus, eu quero trazer 3 aqui, aplicações para a nossa vida. Nesse texto, 2 textos que nós lemos. Primeiro, somos livres. Alguém aqui é livre ou não? Não. Você é livre? Nós cantamos aqui, não foi? Cadê os músicos? Tem música aí? Nós cantamos que nós somos livres. Somos livres. Nós esquecemos disso. Olha o que João disse no capítulo 5, versículo 9. Lá no céu ele viu que tinha anjos cantando, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos. É o livro da vida. É o livro da vida. Livro e quebrar os selos, porque foste morto. Ele está falando de Jesus. E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O céu sabe, olha só, o céu sabe que Jesus, os anjos sabem que Jesus morreu na cruz para comprar o nosso direito, para nos libertar, para nos tornar livres. Este foi o pagamento, e é o único pagamento que Deus aceita. Não tem outro pagamento que Deus pode aceitar pela nossa salvação. Este é o sacrifício, querido, que depende a nossa liberdade. A nossa redenção tem que passar pela liberdade. As pessoas precisam ser livres. Deus não nos deu uma religião. Eu nem gosto, sinceramente, eu não gostei de falar do cristianismo como uma religião.
Esse é um nome colocado, né, no decorrer dos séculos aí, porque foram aparecendo, né? Já tinha o judaísmo, tinha algumas outras, depois foi aparecendo o islamismo e outras, então deram nome, mas a ideia de Jesus nunca era ter, eu vou ter uma religião, eu estou fundando uma religião. Cristianismo é o poder de uma nova vida, não é religião. Deus não nos ofereceu ou não nos deu uma religião para nós nos ficar livres. Ele nos deu o seu próprio Filho. Deus não nos deu uma religião, Ele nos deu uma nova vida. Deus não nos deu uma solução momentânea. É isso que as religiões fazem. É uma solução momentânea para as pessoas. Deus não nos deu uma solução momentânea. Eu estou nessa religião, então nessa religião é tudo zen, é tudo legal, é tudo bacana, tudo bem. Mas o que se faz com o seu pecado? O que se faz com isso? Porque é através dos pecados que o diabo te acusa. E você fica impedido de ser de Deus, se Deus não perdoar todos os seus pecados. E qual é a religião que fala sobre isso? Nenhuma. Deus não nos deu uma solução momentânea para alguns dias, para esta vida aqui, né? Deus nos deu a liberdade para viver eternamente com Ele. Aleluia. Depois disso aqui, depois desse momento, vai ter a eternidade. É o que se trata também o livro do Apocalipse, que as pessoas não gostam de ler. Segundo, né? Primeiro ponto, somos livres. Segundo, somos um reino. Somos um reino. Nós cantamos aqui. Cadê? Tem algum músico aqui sentado aqui? Nós não cantamos a primeira música, não era sobre o rei? Sobre o rei Jesus? Como eu vi as músicas aqui, falei, Deus, obrigado por estar totalmente comprometido com o culto dessa noite. A primeira música que nós cantamos, nós falamos que Jesus é o rei. E nós somos o seu reino. O texto diz, e para o nosso Deus, Jesus, né, está na entrelinhas aqui, os constituísse reino. Nós estamos reinando aqui agora, porque nós somos o reino de Jesus na terra. A igreja é o reino de Jesus. E todo reino tem um rei. Todo reino tem um rei. E você já viu como que é lá na Inglaterra, né? Em vários lugares do mundo aí tem reinado ainda, né? Monarquia. Mas a da Inglaterra é o que fica sempre em evidência, né? Eita familhinha enrolada, né? Eita povinho enrolado, né? Esse é o rei do ser humano. Esse é os reis do mundo. Pecadores. Todo envolvido com escândalos. Mostrando dinheiro, poder aqui nessa vida. Mas o meu rei é Jesus Cristo. Glória a Deus, porque o Brasil não é monarquia, né? Dom Pedro II foi embora faz tempo, né? O último rei foi Dom Pedro II. Mas o meu rei é Jesus Cristo. Nós somos um reino. Os escravos, lembra dos escravos que foram comprados? Somos nós. Nós fomos comprados e se tornamos filhos de Deus. E fazemos parte deste reino agora. Do reino ao qual Jesus Cristo é o rei. Com o seu sacrifício, Jesus transforma a nossa posição perante o mundo, porque o mundo tem que nos ver diferente.
Se o mundo não vê o cristão diferente, algo está errado. Eu sei que há muitos escândalos, pastores, pessoas, há muitos escândalos, mas eles vão dar conta disso. Mas Jesus muda a nossa posição perante o mundo e diante de Deus. Nós não somos mais do mundo, nós somos de Jesus. Nós somos parte do seu reino. Terceiro, João fala que nós somos sacerdotes. Veja o quanto você precisa se valorizar. Veja quem você é, você que confessou a Jesus como o Senhor da sua vida, você que se arrependeu dos seus pecados, você que falou e disse: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, eu creio em Ti, eu creio no Teu sacrifício da cruz do Calvário. Sabe quem você é para Deus? Nesse reino, é um reino de sacerdotes. E o que João está querendo dizer com isso? O que Jesus está querendo dizer com isso? Os sacerdotes eram pessoas separadas, Você consegue entender quem você é? Os sacerdotes eram pessoas separadas, eram pessoas de uma tribo específica, a tribo dos levitas. Ninguém podia ser sacerdote se não nascesse naquela tribo. Separados para uma obra específica. Os sacerdotes eram separados, uma tribo inteira, um povo inteiro Deus separou, e separou eles dos outros demais e falou: vocês serão pessoas únicas, vocês serão pessoas separadas para cuidar da minha adoração. Eles tinham que cuidar do templo todo, desde o tabernáculo. Eles tinham que cuidar de todos os utensílios do tabernáculo. Eles tinham que fazer o sacrifício. Aí era o sumo sacerdote, fazia o sacrifício e só ele podia entrar no santo dos santos. O sumo sacerdote agora é Jesus. Ele entrou com o seu próprio sangue no santo dos santos como sacrifício perfeito e agradável a Deus. Nós somos os sacerdotes que cuidamos da igreja, que trabalhamos para a igreja, que servimos a igreja, que pregamos o evangelho, que adoramos a Jesus. Nós somos os sacerdotes nesse reino de Jesus. Os sacerdotes eram os únicos que tinham intimidades maiores, a não ser fora eles só os profetas, tinham intimidades de chegar próximo de Deus. As portas do céu estão abertas para nós, queridos. Você aproveita isso, não? Você aproveita isso de estar todo dia na presença de Deus? Isso quer dizer que os sacerdotes têm privilégios. A igreja tem privilégios na terra e no céu. Nós somos um povo abençoado por Deus. Nós somos um povo separado por Deus para o seu serviço, para se dedicar a Ele. Tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus. Por isso que há um cuidado, deve haver um cuidado, um zelo. O meu casamento tem que ser para a glória de Deus. O meu trabalho lá na fábrica não tem que ser para agradar só o chefe. Eu sei que nesse tempo de meritocracia, eu vivi isso até me aposentar. Esse problema de meritocracia aí, talvez seja justo ou não, mas as pessoas querem tanto agradar o chefe e produzir mais, mas lembre-se, o seu trabalho é para a glória de Deus. O teu namoro é para a glória de Deus. A criação dos teus filhos é para a glória de Deus. O que você ganha é para a glória de Deus. O que você faz com a sua vida é para a glória de Deus, porque você é sacerdote desse reino. Os sacerdotes não podiam pensar neles, primeiramente. Eles tinham que pensar
na glória de Deus. Lembra quando a Bíblia fala de Nadab e Abiú? Os filhos de Arão, que entraram no tabernáculo com fogo estranho. O que aconteceu com eles? Foram fulminados, porque eles eram sacerdotes para fazer tudo para a glória de Deus. Desde a dona de casa, tudo que ela faz é para a glória de Deus. O médico, o sapateiro, eu lembrei até do sapateiro, que ninguém dá valor, nem lembra mais que existe sapateiro, né? Ninguém nem lembra mais que existe sapateiro. A enfermeira, o advogado, o engenheiro, o músico, o pastor. Tudo que nós fazemos para a glória de Deus, porque nós somos livres. Nós somos um reino e nós somos sacerdotes dentro desse reino. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero encerrar e dizer para você que as pessoas se maravilham, né? Quando o livro do Apocalipse diz que haverá ruas de ouro, né? Todo mundo acha impressionante isso, né? Eu não me impressiono com isso, querido, sinceramente. Mas eu me impressiono com uma coisa: as ruas de ouro foram preparadas para o povo de Deus andar. Eu me impressiono porque Deus preparou tudo aquilo para nós andarmos. Porque o valor somos nós, não a rua de ouro. O que vale para Deus é você, a sua vida, não as ruas de ouro. Então eu não me impressiono com certos detalhes da Bíblia. Eu me impressiono o que Deus faz pelas pessoas e o que essas pessoas fazem para Deus depois. Eu quero desafiar você nessa noite. Fique em pé. Nós vamos encerrar. Quem já jurou bandeira aqui? Olha os homens, né? Todo mundo já jurou bandeira? O Heber, né? O Heber foi até soldado aqui, né? Quem já foi lá na colação de grau e fez o seu juramento? Quem, já foi lá na colação de grau? Sabe o que é isso, querido? Você sabe o que é isso, né? Responsabilidade. Eu que fiz, a gente fala design, mas é desenho industrial, né? Quando eu fui fazer a minha colação de grau, eu tive que fazer um juramento dizendo que eu ia usar a minha profissão para trazer maior recurso e benefício para o ser humano. É isso que um design faz. Projetar uma cadeira melhor, um carro melhor. Então um design faz isso. Então eu fui lá e fiz um juramento dizendo que eu ia trabalhar, ia me dedicar para fazer o melhor pelo ser humano. E o médico, né, Denise? E o advogado? E o engenheiro? E a enfermeira? E o... Agora, quantos aqui já confessaram Jesus como Senhor e Salvador? Eita! Isso é compromisso, sabia? E eu estava hoje encerrando a minha mensagem, pensando logo cedo, orando, e Deus falou claramente no meu coração: e eu vou fazer isso nessa noite. Você que quer fazer o seu compromisso com Deus, levante a sua mão para o céu e diga comigo: eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por causa dos meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor da igreja, que está reinando em glória. Eu confesso que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Eu confesso que a minha vida é e sempre será para a glória e honra de seu nome. Todos fizeram a declaração nessa noite? Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, por esse dia.
Obrigado por nos ter dado o privilégio de estar reunidos em Teu nome. Abençoe cada um que aqui está nessa noite. Que todos possam sair daqui nessa noite diferente do que entraram, Senhor, pois receberam a porção da Tua palavra, a expressão do Teu amor por cada um de nós, em nome de Jesus. Deus abençoe, uma semana abençoada a todos.